Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo Sandroni e vou falar sobre o instrumento de captura de mais-valias urbanas denominado CEPAC, que significa Certificado de Potencial Adicional de Construção. Os CEPACs foram criados como uma forma de obtenção de contrapartidas econômicas na Operação Urbana Faria Lima, em São Paulo, em 1995. O total de metros quadrados adicionais de construção permitidos nessa operação seriam transformados em títulos que, vendidos em bolsa de valores, dariam aos compradores direitos adicionais de construção em cada projeto. Os CEPACs poderiam também ser utilizados para pagar contrapartidas econômicas por mudança de uso. Sendo os CEPACs vendidos por um preço único em cada leilão e tendo os terrenos preços diferenciados dependendo de sua localização, os CEPACs dão direito a uma construção maior ou menor dependendo onde sejam utilizados. Embora criados em 1995, os CEPACs somente começaram a ser vendidos em 2004. Um problema jurídico impediu sua imediata utilização. Argumentava-se que os CEPACs eram títulos de endividamento público e a dívida do município já havia alcançado seu máximo. Esta questão foi esclarecida, pois o CEPACs não é um título de dívida e o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, introduziu o CEPACs como um instrumento que poderia ser utilizado em todo o Brasil. No caso de São Paulo, os CEPACs foram introduzidos no Plano Diretor de 2002 e sua regulamentação em leis específicas ocorreu em 2003. Os primeiros leilões foram realizados somente em 2004. Os CEPACs foram aprovados nas operações urbanas Faria Lima e Água Espraiada. O primeiro leilão, em julho de 2004, foi realizado na Operação Urbana Água Espraiada, sendo oferecidos 100 mil unidades e todas vendidas a um preço de R$ 300, gerando uma receita de 30 milhões de reais. Esses recursos foram destinados ao financiamento de obras previamente aprovadas naquela operação urbana. No caso, foram utilizados na construção de uma ponte estaiada sobre o Rio Pinheiros e na urbanização da favela Jardim Edite. Em dezembro de 2004, foi realizado o primeiro leilão na Operação Faria Lima, sendo postos à venda 90 mil CEPACs a um preço de R$ 1.100. No entanto, apenas 9.091 foram vendidos, gerando uma receita de cerca de 10 milhões de reais. O segundo leilão na Operação Urbana Água Espraiada foi realizado no mesmo mês. Também fracassou. Foram oferecidos 70 mil e vendidos apenas 16.899, gerando uma receita de pouco mais de 5 milhões de reais. É provável que o relativo fracasso desses leilões esteja relacionado com as atitudes pouco amigáveis do novo prefeito, eleito pela oposição,
em relação às operações urbanas. Esta atitude gerou grande desconfiança entre os investidores, especialmente porque se tratava de um título novo que ninguém sabia ao certo se iria ser aceito pelo mercado. Além disso, a fase do ciclo do mercado imobiliário em baixa também não ajudava a venda de um número maior de CEPACs. O leilão seguinte na Operação Urbana Faria Lima ocorreu apenas em novembro de 2006. O fracasso deste segundo leilão talvez tenha sido até maior do que o primeiro. Foram oferecidos 10 mil CEPACs e vendidos apenas 2.729 ao preço inicial de R$ 1.100. A receita alcançou apenas R$ 3 milhões. A julgar por estes primeiros leilões, parecia que o instrumento não conseguiria interessar os investidores imobiliários. Mas a situação mudou radicalmente e os leilões seguintes tiveram pleno êxito. Uma das vantagens dos CEPACs é que eles podem ser usados para pagar empreiteiras que tenham realizado obras para a prefeitura no perímetro da operação urbana. É necessário, no entanto, que as empreiteiras aceitem essa forma de pagamento. Esta modalidade é denominada de leilão privado. Tanto na Operação Urbana Faria Lima como na Água Espraiada, foram realizados vários leilões privados que serão detalhados mais adiante. Outra vantagem é que a Prefeitura recebe antecipadamente estes recursos e, enquanto não os utiliza, aplica no mercado financeiro, recebendo uma quantia não desprezível de juros. Os riscos envolvidos na compra dos CEPACs em leilões devem ser apresentados aos eventuais compradores e podem ser classificados da seguinte maneira: riscos jurídicos são aqueles relacionados com novas leis e decretos que regulam os CEPACs e as operações urbanas em geral, que podem afetar o seu valor. Riscos do mercado financeiro. Sendo transacionados em bolsas de valores, existem os riscos naturais desse mercado de renda variável, que afetam o valor dos títulos, ações, etc. E, consequentemente, o valor de CEPACs. Riscos de interferência de agências governamentais reguladoras. Tais interferências podem afetar o mercado imobiliário e, portanto, o valor dos CEPACs. Riscos de inadimplência dos compradores de CEPACs. À medida em que os compradores têm um prazo para efetuar o pagamento da compra feita em leilão, isto pode não ocorrer e, nesse caso, a receita não será efetivada. Até o momento, não há notícia de que o valor dos CEPACs tenha sido afetado por quaisquer destes riscos. Mas existem possibilidades de fraudes com CEPACs? O sistema é bem protegido. Além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, como responsáveis pelo lançamento e a fiscalização dos processos de transações com CEPACs, a própria Bolsa de Valores faz exigências muito elevadas para garantir a lisura dos leilões. No entanto, existem duas situações ou pontos fracos por onde as práticas indevidas podem surgir. Nos leilões privados, representantes do governo municipal podem entrar em acordo com empreiteiras para que estas recebam seus créditos em CEPACs, sabendo que no próximo leilão os preços estarão bem maiores e em seguida repartir lucros. Os representantes do governo municipal também podem retardar a realização de leilões, exigindo de empresários imobiliários que têm urgência em adquiri-los
propinas para lançá-los. A partir de 2007, com a recuperação do mercado imobiliário, os leilões de CEPACs nas operações urbanas Faria Lima e Água Espraiada foram exitosos, tanto no sentido da quantidade vendida, quanto do ágio obtido no mercado. Para que se tenha uma ideia, em 2010, no último leilão que esgotou a quantidade de CEPACs na Operação Urbana Faria Lima, o preço alcançou R$ 4.000, sendo que o preço inicial em 2004 tinha sido R$ 1.100. Na Operação Urbana Faria Lima foram feitos 8 leilões públicos e 4 privados. E o total arrecadado somou R$ 1,5 bilhão, sendo 140 milhões resultantes de leilões privados e 359 milhões decorrentes de receitas financeiras. 262 milhões foram utilizados para a construção de habitações de interesse social na reurbanização de favelas. Na Operação Urbana Água Espraiada foram realizados 17 leilões públicos e 3 privados, e o total arrecadado até 2014, pois ainda há CEPACs a serem vendidos, somou 3 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 55 milhões decorrentes de leilões privados e 664 milhões oriundos de receitas financeiras. 352 milhões foram utilizados para a construção de habitações de interesse social na reurbanização de favelas. Nesta operação urbana, os preços dos CEPACs também se elevaram bastante. A partir de um preço inicial de R$ 300 em 2004, alcançaram R$ 1.282 em 2012. Em 2014, os CEPACs foram introduzidos também na Operação Urbana Água Branca. Esta operação havia sido aprovada antes da criação dos CEPACs e as mudanças introduzidas permitiram a ampliação da área adicional de construção a ser oferecida em 1.800.000 metros quadrados, sobre os quais foram emitidos 2.190.000 CEPACs, divididos em duas categorias. 1.605.000 de CEPACs R, de residenciais, e 585.000 de CEPACs NR, não residenciais. Os preços iniciais são R$ 1.548 para os residenciais e R$ 1.769 para os não residenciais. Assim como aconteceu com a Operação Faria Lima e, em parte, com Água Espraiada, o primeiro leilão realizado fracassou. Dos 50.000 CEPACs residenciais postos à venda, foram vendidos apenas 6.000. E dos 8.000 CEPACs não residenciais, nenhum foi comprado no leilão. Os expressivos recursos obtidos pela venda de CEPACs nas operações urbanas de São Paulo estimularam outros prefeitos a replicar um modelo em suas cidades, criando também operações urbanas onde o instrumento pudesse ser utilizado. No Rio de Janeiro, foi aprovada a Operação Urbana do Porto do Rio de Janeiro, também denominada Porto Maravilha. Foram lançados 6.400.000 CEPACs num único leilão e todos foram adquiridos pela Caixa Econômica Federal a um preço de R$ 545. A receita alcançou a cifra expressiva
de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. A Caixa Econômica realizou um primeiro leilão para revenda aos interessados, tendo oferecido 100 mil CEPACs a um preço inicial de R$ 1.150. Foram comprados 26 mil CEPACs. Podemos dizer que o preço foi bastante lucrativo, mas a quantidade vendida foi relativamente baixa. A empresa criada pela Caixa Econômica para realizar estas transações não necessita oferecer os CEPACs em leilões públicos, realizados em Bolsa de Valores, e nem tornar públicos os contratos assinados diretamente com compradores que desejam realizar projetos na Operação Urbana Porto Maravilha. Em Curitiba, em junho de 2012, foram oferecidos 300 mil CEPACs da Operação Urbana Linha Verde, criada no ano anterior, e comprados 141 mil ao preço inicial de R$ 200. Isso proporcionou uma arrecadação de cerca de 28 milhões de reais. Em abril de 2014, um segundo leilão foi lançado e oferecido cerca de 100 mil CEPACs a um preço de R$ 325. Foram vendidos um pouco mais de 19 mil, resultando em receita de R$ 6 milhões e 900 mil reais. É possível que a elevação considerável do preço neste leilão, em relação ao primeiro, tenha afugentado os investidores. Muitas pessoas foram contrárias aos CEPACs, pois temiam que eles estimulariam a especulação imobiliária. Alguns diziam que um grupo de empresários compraria todos os CEPACs, controlaria o mercado de terras na cidade e os venderia depois no mercado secundário por preços exorbitantes. Outros afirmavam que o instrumento era gentrificador, pois provocaria uma elevação dos preços da terra e os mais pobres seriam expulsos por não ter poder de pagá-los. A experiência dos últimos 10 anos mostrou que nada disso aconteceu. Nenhum empresário assambarcou todos os CEPACs oferecidos nos leilões e não se formou nenhum mercado secundário expressivo. A única tentativa claramente especulativa teve um resultado desastroso para o especulador. Na Operação Urbana Água Espraiada, no início de 2008, foram ofertados 186 mil CEPACs a um preço inicial de R$ 460 e o empresário forçou os preços que alcançaram R$ 1.100, 140% a mais do que o preço inicial, e arrematou todo o lote. Alguns meses mais tarde, a prefeitura realizou outro leilão, colocando à venda 650 mil CEPACs e vendeu cerca de 379 mil, a um preço de R$ 535, ou seja, por menos da metade do preço pago pelo especulador no leilão anterior. O mercado secundário existente é muito pouco expressivo. É alimentado por eventuais sobras de projetos sendo executados ou por aqueles empreendedores que compraram CEPACs e desistiram de seus projetos. É certo que nas operações urbanas onde o estoque se esgotou, na Operação Urbana Faria Lima, por exemplo, os preços dessas pequenas sobras são estratosféricos, mas podemos dizer com segurança que a grande maioria dos compradores de CEPACs os utilizaram em seus projetos, isto é, não os compraram com fins especulativos. O uso dos CEPACs como forma de captura de mais-valias urbanas requer algumas condições, sem as quais sua eficácia se reduz consideravelmente. Do ponto de vista econômico-financeiro, destaco as duas mais importantes. A primeira delas é que haja um mercado imobiliário dinâmico.
Acredito que na maioria das capitais brasileiras isso ocorra, assim como nas cidades de mais de 1 milhão de habitantes. A segunda condição é que haja um mercado financeiro de certo porte, onde títulos ou certificados como CEPACs possam ser comprados e vendidos em leilões com um mínimo de participantes. Os CEPACs constituem a forma mais eficaz de capturar mais-valias urbanas, uma vez que combinam um elevado grau de intervenção estatal, o estabelecimento de operações urbanas e a instituição da outorga onerosa, por exemplo, com a formação livre no mercado dos preços por intermédio de leilões. Antes da existência dos CEPACs, as contrapartidas econômicas pagas pelos empreendedores imobiliários pelos benefícios recebidos, direitos de construção adicionais ou mudanças de uso, eram calculadas caso a caso e a prefeitura recebia uma porcentagem da valorização provocada pelo benefício. Em geral, esta porcentagem era de no mínimo 50%. Com a introdução dos CEPACs, as contrapartidas podem se aproximar dos 100% da valorização ou até mais. Tudo dependendo da disputa entre os empreendedores pela compra dos CEPACs e da habilidade dos representantes do setor público em estimular o crescimento dessa disputa. Estas eram as explicações que eu gostaria de apresentar a vocês sobre os CEPACs. Bons estudos a todos e até logo!